Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa quinta aula e vamos continuando resolvendo essa nossa bateria de exercícios. A questão 9, ele fala a respeito da supremacia constitucional. Nós já resolvemos, vamos retornar a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4, 5, 6, 7 é uma questão que está desatualizada, a questão 8 já resolvemos, a questão 9. A questão 9, ela diz respeito ela é pertinente ao conteúdo, na verdade, controle de constitucionalidade. Ela não está muito aqui nessa parte inicial de Constituição, mas ela, enfim, ela se relaciona de alguma maneira, claro, né, porque todo o conteúdo se relaciona, mas especificamente, isso é visto quando se trata do controle de constitucionalidade. Mas, de qualquer forma, vamos resolvê-lo. A respeito da supremacia constitucional, é correto afirmar que todas as normas constitucionais são equivalentes em termos de hierarquia e dotadas de supremacia formal em relação às demais normas infraconstitucionais? Isso é verdade, porque nós temos uma classificação das normas constitucionais em que distingue-se normas formalmente constitucionais, que são aquelas normas que se encontram naquela Constituição, elas foram introduzidas juntamente, né? Estamos a tratar de uma Constituição escrita, uma Constituição rígida. Essas normas, elas foram inseridas, elas se encontram no texto constitucional. Então, elas são formalmente constitucionais, porque essas normas, elas são produzidas como todas as normas o são desta Constituição. Agora, nós temos normas que são materialmente, na Constituição, todas aquelas normas são normas que são materialmente constitucional e normas que não são. Por quê? Materialmente constitucional diz respeito ao conteúdo daquelas normas. E o conteúdo materialmente constitucional seria, então, normas que dispusessem ou que dispõem a respeito de organização do Estado, direitos, e aí você tem separação de poderes, organização do Estado, separação dos poderes, atribuição de competências, e direitos e garantias fundamentais. Então, isso seria o núcleo duro da Constituição, que eles falam, né? o que é materialmente constitucional. Então, normas que são formalmente constitucionais, por exemplo, como o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, não são normas necessariamente materialmente constitucionais, ok? Então, todas as normas constitucionais são equivalentes em termos de hierarquia, isso é verdade, e dotadas, porque elas são formalmente, né? São formalmente. Quando nós dizemos que há normas materialmente constitucionais, aí nós estabelecemos uma hierarquia para normas que não são, como o Colégio Pedro II. Para assegurar essa supremacia, basta um sistema jurídico escalonado, não ser necessário um controle de constitucionalidade sobre leis e atos normativos. Por isso que eu disse que essa matéria é pertinente ao controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade, ele diz respeito a um sistema escalonado, e a uma Constituição rígida. Ele só ocorre, na verdade, né, na Constituição rígida. Vamos falar sobre classificação da Constituição daqui a pouco. No Estado que adota uma Constituição do tipo flexível, existe supremacia formal da Constituição? Falso? Não existe. Existe? Não existe. Além disso, dentro das normas formalmente constitucionais, há normas materialmente e normas que não são materialmente constitucionais. Mas ainda, faltou essa breve colocação. Fora da Constituição, há normas constitucionais. Normas de conteúdo, porque o que importa é o conteúdo. Por isso que, enfim, para assegurar um Estado que adota uma Constituição do tipo flexível, existe, por isso que nesses países em que se adota uma Constituição, não existe supremacia formal da Constituição, porque o que se considera é o materialmente constitucional. A Constituição não se coloca, então a letra C é equivocada, a Constituição não se coloca no vértice do sistema jurídico do país, se coloca falso. E os poderes são legítimos e independentes? Não. Só existe poder de órgãos, poderes estatais, na medida em que há uma Constituição. A Constituição, ela estrutura o Estado.
A Constituição estrutura o Estado. Há alguns estados que eles são, de fato, esse ser de fato, isso filosoficamente ocorre porque há uma Constituição. Correto? Letra E. Só há supremacia formal na Constituição costumeira. Não há Constituição costumeira, não há supremacia formal, há supremacia material, né? Agora vamos falar tem dois tópicos que ficamos para tratar especificamente nessa aula. O tópico da mutação constitucional e o tópico da classificação das constituições, né? Que os senhores estavam acompanhando ontem. Classificação, né, da Constituição, não é classificação das normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade, que é a classificação do professor José Afonso da Silva, classificação da Constituição. E mutação constitucional. Mutação constitucional. Nós vimos, né? Eu tenho um texto do professor Gilmar Mendes, do livro dele de Direito Constitucional, sobre os princípios, mas é basicamente aquilo que nós falamos ontem. Mas não apenas os princípios de interpretação constitucional que devemos considerar. Nós também devemos ler os métodos de interpretação constitucional. Mas eu vou lhes enviar esses dizeres do livro do professor Gilmar Mendes. Classificação, e agora vamos tratar da mutação constitucional. Então, a mutação constitucional, nós temos várias, dentro deste tópico, mutação constitucional, nós vamos ter não só a mutação, nós vamos ter a revisão e nós vamos ter a reforma. A mutação, a revisão e a reforma. O que seriam essas mutações, as transições, também conhecidas como transições constitucionais? São aqueles fenômenos, por isso que esse assunto é importante, depois de nós estudarmos a classificação das constituições. Mas os senhores já estão aí bem afiados no direito constitucional, então não impede nós estudarmos aí sem essa ordem lógica. Isso não tem problema, porque os senhores já são doutores. As mutações ou transições constitucionais, elas descrevem o fenômeno que se verifica em todas as constituições escritas, mormente nas rígidas, em decorrência da qual ocorrem contínuas, silenciosas, difusas modificações no sentido e no alcance conferidos às normas constitucionais, sem que haja modificação na letra de seu texto, consubstanciam a chamada revisão não formal da Constituição. Em uma frase, ocorre uma mutação constitucional quando muda o sentido da norma sem mudar o seu texto. Revisão não formal, né? Revisão não formal, silenciosa, mudança do sentido, não do texto. Do sentido, não do texto. Mudança do sentido, não do texto. Mutação. Revisão não formal, silenciosa, mudança no sentido, não do texto, não mudança do texto, evolução dos costumes. Então, as mutações constitucionais resultam do evoluir dos costumes, valores, das pressões exercidas pelas novas exigências. Em síntese, as mutações consubstanciam o caráter dinâmico mutável da Constituição, claro. Isso é verdade. Isso é fato. Resultam da interpretação constitucional, sobretudo aquela efetivada pelas cortes do Poder Judiciário. A reforma constitucional, por sua vez,
é um processo formal, né? Então aqui é um processo reforma, um processo formal. Reforma. Fazer é um processo formal. Processo formal. Processo formal. Ele não é silencioso, né? Ele é feito por órgãos, né? Por órgãos definidos constitucionalmente. A mudança do sentido. Não. Mudança na lei. Ou na norma, né? No texto. No texto. No texto. Evolução dos costumes. Então é isso. Então a reforma ela se diferencia da mutação, né? A reforma é uma mudança nas constituições rígidas por meio do poder constituinte derivado, com a aprovação das emendas, segundo procedimentos estabelecidos na própria Constituição pelo legislador originário. Não, na Constituição de 88 nós temos dois tipos de reforma, né? Nós temos reforma no sentido lato. A expressão reforma constitucional, ela pode ser a reforma. Ela tem duas expressões, duas linhas. Que é a revisão, que está prevista, né, nos autos de disposições constitucionais transitórias, que é o artigo 3º. É o artigo 3º. E a reforma por meio de emendas, né? E a reforma por meio de emendas. Ali no artigo 60 da Constituição, que nós já sabemos bastante. Então, vamos colocar mutação de um lado, reforma. Então, o processo formal, constituições rígidas, vamos colocar outras características aqui. Constituições rígidas, além das constituições rígidas, procedimentos estabelecidos constitucionalmente. A revisão constitucional, então, está previsto no ADCT, no artigo 3º. Então, vamos lá para o artigo 3º dos atos de disposições ato das disposições constitucionais transitórias. A revisão constitucional será realizada após 5 anos da promulgação, maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Então, aqui nós temos, isso aqui é muito importante, 5 anos da promulgação. Primeiro, 5 anos da promulgação da Constituição. Voto da maioria absoluta de todos, senadores e deputados. Voto, maioria absoluta do Congresso Nacional, membros do Congresso Nacional. E ainda, a sessão, nessa votação, ela é uma sessão unicameral. E os senhores tomem cuidado, é sessão SSS, unicameral. Sessão unicameral.
Esse procedimento, então, encerrou-se em junho de 1994, após a realização de uma tímida e discreta revisão do texto constitucional, que teve como resultado a aprovação de 6 emendas. Essas emendas que foram aprovadas, frutos deste procedimento de reforma, revisão, são denominadas emendas constitucionais de revisão e recebem uma numeração distinta das outras emendas. Então, aí nós temos algumas características desse procedimento simplificado, né? Maioria absoluta, sessão unicameral, tranquilo. O tempo, certo, né? O processo único. O legislador constituinte originário autorizou a realização de apenas um procedimento. Ele, obviamente, é sujeito a limites. Ele obedece, né, às limitações impostas pelo constituinte originário ao poder de reforma, especialmente as limitações circunstanciais, que são aquelas previstas no artigo 60, parágrafo 1º, e as materiais do 60, parágrafo 4º, né? Circunstanciais em quais momentos não se podem ocorrer as reformas e as materiais. E não se aplicam aos Estados-membros. Se os senhores forem no 60, parágrafo 4º, por gentileza. 60, parágrafo 4º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de Estado de defesa ou de Estado de sítio. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer limitações, isso reflete, revela limitações circunstanciais. Estado de defesa, intervenção federal, estado de sítio. E parágrafo 4º são as limitações materiais. A matéria constante de proposta da emenda, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, artigo 60 da Constituição. Uma outra diferença que eu vou alertá-los aqui para a emenda de revisão e essa emenda do artigo 60. Enquanto no parágrafo 3º, a emenda à Constituição, enquanto nos termos do parágrafo 3º do artigo 60, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem, a emenda será promulgada nunca pelo presidente. O presidente, ele é um dos sujeitos que podem propor emendas à Constituição. A emenda à Constituição, mas, entretanto, a emenda será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mesa da Câmara e mesa do Senado, com o respectivo número de ordem. A emenda constitucional de revisão, ele era mais simples do que aquele do artigo 60 e coube, na verdade, à mesa do Congresso, que é diferente da mesa da Câmara e do Senado, a promulgação da emenda constitucional de revisão. Então, cabe à mesa do Congresso Nacional a promulgação das emendas constitucionais. Então, agora a emenda constitucional, nós temos, então, um quadro que eu vou tirar uma foto aqui para os senhores. Eu vou tirar uma foto já aqui. Assim. Já tirei uma foto do quadro. Agora vamos continuar comparando as emendas de revisão. Bem, na verdade, o tema desse exercício especificamente é mutação. Eu não quero muito me alongar na questão da emenda constitucional, porque a emenda constitucional nós vamos tratar quando estivermos a tratar do processo legislativo constitucional.
ok? Então, eu só estou fazendo assim um breve quadro comparativo, mas o objetivo não é esgotar o conteúdo. Então, eu estou preocupado com a delimitação do objeto da aula. Mas só para encerrarmos essa nossa discussão, vou apresentar-lhes esse quadro comparativo, que eu já tirei a foto e que os senhores têm aí no material de vocês. Revisão. ADCT, artigo 3º, emenda Constituição Federal, artigo 60. Enquanto a revisão é procedimento único, né, que ocorre uma única vez, não é procedimento único, é estranho. Procedimento que ocorre uma única vez, a emenda é um procedimento permanente. Enquanto a revisão é unicameral e simplificado, a emenda ele é bicameral e laborioso, né? Rígido, mais difícil. Não pode ser criada nova revisão por emenda constitucional, enquanto os procedimentos... E aí sim, há possibilidade de se ter novas emendas constitucionais. Não há problema em relação a isso. Os óbices circunstanciais e materiais das emendas de revisão também, ou melhor, das emendas constitucionais também aplicar-se-ão às emendas de revisão. As de revisão não se estendem aos estados, por sua vez, as emendas, sim, elas são... elas se tem essa previsão, sim, para os estados, né? Se tem as emendas às constituições dos estados. E, enquanto a emenda constitucional de revisão é promulgada pela mesa do Congresso ou Nacional, as emendas constitucionais elas são promulgadas pelas mesas do Senado e da Câmara dos Deputados. Agora vamos lá para as nossas questões. A mutação constitucional, de acordo com a doutrina em vigor, como fenômeno fático, afeta apenas as constituições flexíveis? Não, a mutação constitucional ela não afeta a flexível, porque a flexível é da própria essência dela ser interpretada consoante os valores, enfim. Não há que se falar em mutação constitucional numa flexível, porque da própria essência da flexível há mutação constitucional. Compreenderam? Letra B. Devido à sua construção sedimentada e paulatina, é capaz de gerar rupturas ou tensões na ordem jurídica? Não. Se ela é silenciosa, ela como eu diria, ela não gera rupturas, na verdade. As palavras aqui que nós podemos utilizar contínuas, difusas, né? Contínuas, difusas, silenciosas. Letra C. O fenômeno pelo qual os textos constitucionais são alterados por meio de revisões ou emendas. Mutação tem a ver com revisão ou emenda? Não. Revisão ou emenda são espécies do gênero reforma e que se contrapõem à mutação, ok? Exterioriza o caráter dinâmico e de prospecção das normas jurídicas por meio de processos informais? Verdade. A letra D é a resposta. Reconhece a existência de identidade entre a norma jurídica e o texto normativo? Reconhece a existência de identidade entre a norma jurídica e o texto normativo? Bem, essa questão letra E, ela não está errada, né? Ela não está errada, mas a letra D é melhor. A norma jurídica ela nem sempre, aqui eu acho que é por aí que nós temos que pensar, ela nem sempre, ela está ipsis literis transcrita na letra fria, seca, morta da lei. Então, ela não reconhece a identidade com a letra da lei. Por quê? Você confere uma nova interpretação àquele texto. Mas isso também eu discordo. Enfim, porque você dissocia texto de sentido quando você interpreta dessa maneira, e eu não concordo com isso. Eu acho que o texto ele é imbuído de um sentido. O texto ele é imbuído de um sentido. Só que esse sentido ele é cambiante. O texto é o mesmo, o sentido é cambiante. O texto é o mesmo, o sentido muda. Não vou dizer ao sabor das emoções, não, porque isso é
porque a própria existência ela é mutável. O sentido muda, a palavra é a mesma. Então, não há que se falar, é estranho você falar em dissociar texto e sentido, porque o sentido é o sentido do texto. O texto, ele revela o sentido, correto? Então, se você diz que houve dissociação, é porque você está atribuindo àquele texto um caráter rígido, pétreo, ok? Enfim, a letra D foi considerada a resposta correta. Exterioriza o caráter dinâmico e de prospecção das normas jurídicas por meio de processos informais. Aí agora, na verdade, eu não queria falar sobre emenda constitucional agora. Eu só quero falar sobre mutação constitucional. Porque vamos fazer uma aula sobre processo legislativo. Mas, já que estamos aqui, vamos responder a questão 11. Então, aqui já fizemos a questão 9, que trata de controle de constitucionalidade, a questão 10, que trata mais, é mais pertinente ser abordada no processo legislativo, mas não tem problema, já vamos tratar aqui mesmo. E vamos aqui já resolver, vamos voltar aqui para o artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta fácil, questão. Então, nós temos aqui o artigo 60. Algumas limitações temporais, né? As limitações temporais de tempo, elas são distintas das limitações circunstanciais. Estado de defesa, estado de sítio, intervenção, aquelas são as limitações circunstanciais. Limitações temporais consistem na vedação e na alteração das normas por tempo determinado. A Constituição insere norma proibitiva de modificação. Essas limitações não estão presentes na nossa Constituição, mas já sim estiveram presentes na Constituição do Império de 1824, em que determinava no seu artigo 174 que apenas após 4 anos do início da vigência ela poderia vir a ser modificada. As limitações circunstanciais são aquelas do parágrafo 1º, estado de sítio, intervenção federal, estado de defesa. As processuais ou formais, nós temos iniciativa de apresentação da proposta, 60, 1, 2 e 3. As processuais, então, vamos lá. Vamos lá. Iniciativa, processuais ou formais de iniciativa, artigo 60. Quem pode propor? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado, PR, Presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas de cada das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ok? Então, as limitações processuais ou formais dizem respeito, né, aos procedimentos especiais estabelecidos pelo legislador constituinte ordinário para início e trâmite. Então, nós temos aqueles relativos à iniciativa, 60, 1, 2 e 3, né? 1/3, no mínimo, de 1/3, membros da Câmara e do Senado Federal, Presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Essa de iniciativa. Outra limitação processual pertinente à deliberação para aprovação, 60, parágrafo 2º. 2 turnos, a proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Congresso, aprovada em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Relativas à promulgação da emenda. Limitações processuais relativas a 60, parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Ok. Relativas à vedação de reapreciação de proposta rejeitada ou havida por prejudicada. Artigo 60, parágrafo 5º. A matéria constante de propostas de emenda rejeitada ou havida por prejudicado não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicado não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, nós temos essas limitações temporais, que nós não temos. Tivemos na de 1824, que não poderia ser alterado 4 anos da sua vigência, as circunstanciais, estado de sítio, intervenção federal, estado de defesa, as limitações processuais, uma relativa à iniciativa, deliberação para aprovação,
3/5, 2 turnos na Câmara e no Senado, promulgação da emenda 60, parágrafo 3º, que será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, e relativas à vedação da reapreciação da proposta rejeitada ou havida prejudicada. Ok. E, por fim, aquelas limitações materiais, que são aquelas previstas no parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Limitações materiais, excluindo determinadas matérias ou conteúdos da possibilidade de abolição, visando assegurar a integridade da Constituição e impedindo que eventuais reformas provoquem a destruição. Elas são explícitas ou implícitas. Explícitas são aquelas matérias que o Constituinte definiu expressamente na Constituição como não passíveis de supressão. O próprio poder constituinte originário faz constar na sua obra um núcleo inderrogável, estão descritas no 60, parágrafo 4º. Forma federativa, voto direto, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Essas são as cláusulas que eles chamam de cláusulas sensíveis, ou então cláusulas pétreas expressas. Cláusulas sensíveis ou cláusulas pétreas expressas. Cláusulas sensíveis ou cláusulas. As implícitas concernem a matérias que, apesar de não mencionadas expressamente no texto, não podem ser, né, estão fora do poder de reforma, né? 3 importantes limitações. Quais seriam? A titularidade do poder constituinte, pois uma reforma constitucional, obra do poder constituinte constituído, não pode mudar o titular do poder que cria o próprio poder reformador. Titularidade do poder constituinte derivado, pois quem estabelece é o poder constituinte originário. E, por fim, o próprio processo de modificação de Constituição. Revisão e reforma. Essa cláusula não será objeto de deliberação prevista, né, no 6º, parágrafo 4º, diz que não deve sequer ser objeto de deliberação no Congresso Nacional, né? Nesse sentido, o STF tem admitido o cabimento do mandador de segurança. E a expressão tendente a abolir, também prevista, aponta o verdadeiro sentido e alcance, né, dessas cláusulas pétreas, né? Infere-se que nem sempre a aprovação de uma emenda tratando de uma das matérias afrontará a cláusula pétrea, né? Somente haverá desrespeito à cláusula pétrea se ela tiver a tendência a suprimir, porque se você for expandir aquele conteúdo assecuratório, aí sim é possível, né? Não é dizer que não pode ser objeto de emenda aquelas matérias, não. Aquelas matérias podem ser sim objeto de emenda, mas o que não pode ser são emendas que tendem a aboli-las, abolir aquelas matérias, ok? Então é isso que nós teríamos que saber por agora para nós resolvermos a nossa questão. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta formulada por 3/5, no mínimo, não, 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Letra A e B falsa, porque as limitações processuais ou limitações formais, elas dizem respeito à iniciativa 60, 1, 2 e 3. Poderá ser emendada mediante proposta ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovado se obtiverem ambos 3/5 dos votos. Perfeito, perfeito. Essa é uma limitação processual que diz respeito à deliberação para aprovação da proposta, 60, parágrafo 2º. Formulada por mais da metade da Assembleia Legislativa, manifestando-se cada uma pela maioria relativa a não absoluta. A ser discutida e votada por 1/3, não. Falso. Falso. A Constituição poderá ser emendada mediante letra A equivocada. A doutrina predominantemente considera, quanto ao conteúdo, que a Constituição material é... O que é uma Constituição material? A Constituição material, nós vamos falar sobre isso. A doutrina predominantemente considera, quanto ao conteúdo, que a Constituição material é um instrumento que visa garantir as liberdades individuais e limitar o poder do Estado. Nunca é escrita? Não. Pode ser.
Letra B. O conjunto de normas escritas ou não escritas que regulam a estrutura do Estado, a organização do poder e os direitos e garantias fundamentais, essencialmente constitucional. Letra B. Perfeito. Letra C. O conjunto de normas escritas reunidas num documento solenemente elaborado que diga ou não respeito a... Não. Material é matéria constitucional. Elaborada por um representante do povo, os que formam o poder constituinte, não. O que faz com que o Estado passe a ser um Estado social intervencionista? Não tem a menor relação com isso. Aquelas cujas normas não estão fixadas num único texto, não. É material, mas estão espalhadas pelas jurisprudências e pelos costumes. Não diz respeito a isso. Pode vir, sim. A doutrina considera, quanto ao conteúdo, que a Constituição material é o conjunto, escritas ou não escritas, que regulam a estrutura do Estado, a organização do poder. Por quê? Fixada num único texto pode ser, por exemplo, o Colégio Pedro II. Não quer dizer que esteja em um único texto seja material. Isso diz respeito à forma, não diz respeito à matéria, ao conteúdo. Ok. Constitucionalismo, nós não vamos falar sobre isso. Essa 14 e 15 também não vamos falar agora. Constitucionalismo. Aqui uma outra sobre a Constituição Federal, a 18, que trata: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Todavia, o STF decidiu que a prisão do depositário infiel não se sustentaria em virtude de disposições de direito internacional. Essa decisão do STF foi proferida com base em... Nós já vimos isso. O quê? Mutação constitucional. Então, já fizemos a 17, já resolvemos a 18, mutação constitucional. A 19, já fizemos. Essa 20 diz respeito à reforma, ótima. Essa também diz respeito ao nosso conteúdo que nós acabamos de ver aqui agora. Poder constituinte originário, derivado e decorrente, reforma, emendas e revisão, mutação da Constituição. Vamos lá. Sobre reforma e revisão. Embora, segundo a doutrina majoritária, os termos revisão e emenda possam se tratar de espécie do gênero reforma, falamos sobre isso, não se confundam. Nos anos 1990, o Congresso Nacional acabou por equipará-los, de fato, a adotar para a revisão os mesmos requisitos formais e materiais exigidos para as emendas. Essa foi considerada a resposta correta. Mas eu discordo, porque a promulgação não foi da mesma forma. Os requisitos materiais, sim. As limitações materiais, sim. Os requisitos formais exigidos para as emendas, bem, a reforma, ela foi... a revisão, né? Ela ocorreu... desencadeou-se em consonância, né, com o comando o legislador constituinte originário, prefixou a data para a realização da revisão, estabelecendo que essa deveria ocorrer após 5 anos contados da promulgação da Constituição, ADCT, artigo 3º. Em consonância com esse comando, o processo desencadeou-se após outubro de 93, tendo a primeira emenda de revisão sido promulgada em março de 94, a ECR, Emenda Constitucional de Revisão 1, e a última em junho de 94. SR6. Mas a letra A, sim. Letra B. No direito constitucional brasileiro, os limites materiais ao poder de reforma não são os expressos. Rejeitada pela doutrina majoritária a existência dos limites implícitos, falso. Acabamos de falar sobre isso. Falso, letra B não. Em precedentes dos anos, essa prova é difícil. Em precedentes dos anos 1990, em especial na ADI-MC, o STF adotou entendimento no sentido de que as chamadas emendas de revisão não estavam sujeitas aos limites materiais. Não, falso. Estão sujeitas aos limites materiais. Letra C, equivocada. Inicialmente prevista apenas no artigo 3º da ADCT, a revisão constitucional acabou incorporando ao corpo da Constituição como mecanismo permanente. Falso. Embora, assim, difícil entre aspas, né? Mas tudo que nós estudamos aqui, nós vimos. Então, a questão 20, sim. Então, fizemos a 20, fizemos a 19, fizemos a 18, fizemos a 17. O constitucionalismo, eu vou fazer o seguinte, um breve intervalo e nós já voltamos, porque vamos fazer agora um quadro
da classificação das constituições, e depois nós vamos fazer essa questão 15. Questão sobre constitucionalismo nós não vamos responder aqui nessa aula. Nós vamos voltar aqui na 12 e tratar da classificação das constituições. Pessoal, já estamos indo aqui para a parte final da nossa exposição. E vamos repassar aqui com os senhores a classificação das constituições. Então, vamos aqui usar alguns critérios para poder classificá-las, né? Né? E o primeiro deles seria, ou seja, vencemos a mutação, agora vamos lá para a classificação das constituições. Classificação das constituições. Primeiro é quanto à origem. Então eu vou me utilizar aqui de um quadro temático, mapa. Esse livro aqui, eu gosto de utilizá-lo. Vamos aqui por ele. Quanto à origem, né? Vamos lá, quanto à origem, né? Primeiro, quanto à origem. Quando nós utilizamos esse critério, nós temos que nos lembrar que ela pode ser promulgada ou popular, é aquela que é feita com a participação do povo, ou então ela pode ser uma outorgada, nós já falamos isso, inclusive, é aquela que é imposta sem a participação do povo, ou então ela pode ser também uma cesarista, que é aquela, ela é inicialmente outorgada e depois ela é chancelada, né? Ela é chancelada, né? Referendada pela população. Referendada pela população. Então, quanto à origem. Um outro critério que nós podemos utilizar para classificar a Constituição, né, seria quanto à forma. Quanto à forma. E quanto à forma, elas podem ser escritas, como elas podem ser também não escritas. Escrita. O que seria uma Constituição escrita? É aquela formalizada, escrita, por incrível que pareça, os doutrinadores eles trazem essa definição. Os senhores têm que pensar em escrita, não é simplesmente escrita, mas é formalizada em um único documento formal. Um único documento formal. E aquela não escrita é isso. Ela não é formalizada em apenas um único documento formal. Porque não há constituição oral. Pois é, os doutrinadores eles cometem esses equívocos, né? Eles deveriam pensar uma outra palavra que não a palavra escrita. Mas quando eles dizem escrita, o que eles querem dizer é que ela está formalizada em um único documento formal. Em um único documento formal. Em um único documento formal. E as não escritas são textos esparsos. Porque quando a gente pensa, né? Ela é escrita. Em contraponto àquelas constituições orais. Não é isso. Escrita quer dizer que ela está em apenas um único documento formal. Em um único documento formal. A não escrita são aquelas que estão escritas em vários textos esparsos. Não me perguntem mais. Quem vai explicar a cabeça do doutrinador? Então, quanto à origem, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração. Modo de elaboração. Como assim, modo de elaboração? Elas podem ser dogmáticas. O que é importante é que quando os senhores pensarem no critério, os senhores se lembrem das
palavras-chave. Por exemplo, modo de elaboração. Aí você vai pensar, ela pode ser ou dogmática, né? Ou histórica. O que significa ser dogmática? Histórica. Ser dogmática significa que ela reflete os anseios, os dogmas, em um dado momento no tempo. Reflete os dogmas, anseios de um determinado povo, em um determinado tempo. Histórica. A histórica, por sua vez, ela é aquela constituição que ela, na verdade, é a sedimentação, é o ápice de um longo processo de desenvolvimento da sociedade. É o ápice, a sedimentação, é o cume, o ápice de um longo processo histórico, social, jurídico, político, econômico, ok? Modo de elaboração. Modo de elaboração. As constituições dogmáticas. Os senhores têm que sempre ter em mente o seguinte: quando eu disser que ela é uma constituição dogmática, eu estou dizendo que ela é sempre escrita. A dogmática, ela é sempre escrita. Elas são elaboradas, e elas são isso, elas têm essa característica. Elaboradas em um dado momento por um órgão constituinte, segundo os dogmas ou ideias fundamentais da teoria política e do direito, então imperantes, poderão ser ortodoxas ou simples, né? Ortodoxas são várias ideologias, a simples é fundada em uma só ideologia. Ecléticas ou compromissórias. As históricas, elas também têm um outro nome para elas, são as costumeiras. Então aqui ela é sempre escrita. Então aqui outra palavra que eu vou identificá-la é dado momento histórico, dado momento. Outra palavra, órgão constituinte, que eu posso dizer, Assembleia Constituinte, mas órgão constituinte, órgão constituinte. Então é isso que os senhores têm que pensar. Já falamos sobre o modo de elaboração, sobre a origem, sobre a forma, origem, modo, forma. Conteúdo, vamos falar sobre o conteúdo, vou tirar a foto aqui. Conteúdo, vamos lá. Conteúdo, temos constituição material, ela pode ser material, como ela pode ser substancial. Substancial, material ou então substancial. Material é sinônimo de substancial. Aqui na verdade é formal. O que seria uma constituição material? Constituição, somente normas que cuidam dos assuntos pertinentes à organização do Estado e direitos fundamentais. Como já lhes falei várias vezes, organização
do Estado, direitos, garantias, né, fundamentais. A garantia é um direito também, claro. Leva-se em conta, então, o quê? O conteúdo. O que importa aqui é o conteúdo. A forma. Na visão, né, material ou na visão substancial, a Constituição é um conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição das competências, exercício da autoridade, forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais, enfim, é o conteúdo essencial referente à estruturação e funcionamento da ordem jurídica e política e de uma Constituição. Concepção formal, são constitucionais todas as normas que integram a Constituição escrita, elaborada por um processo especial, independente do seu conteúdo. Normas que integram uma Constituição, as normas que integram uma Constituição escrita, uma Constituição escrita, normas que integram uma Constituição escrita, uma Constituição rígida, uma Constituição rígida, uma Constituição rígida, ou seja, elaborada por um processo especial, independe do conteúdo, independe do conteúdo. É isso. Isso é a Constituição formal. Então, eu já falei sobre forma, modo, origem, conteúdo. Que mais falaremos aqui sobre? Quanto à estabilidade, né? Alterabilidade. Estabilidade. Então, vamos lá. Quanto à estabilidade. Isso você tem que pensar em quê? Estabilidade. Ela pode ser imutável. Não existe isso, né? Imutável. A imutável, ela não pode ser modificada. A rígida é aquela que pode ser modificada, mas mediante um processo mais dificultoso, um procedimento mais dificultoso. 3. Flexível. A alteração dela ocorre da mesma maneira que as outras leis, que a modificação das outras leis. O procedimento de modificação é igual ao das outras leis. Procedimento, modificação, igual ao das outras leis. 4. Semirrígido ou semiflexível. Quer dizer o quê? Uma parte da Constituição é rígida, a outra semirrígida. Eu acho que semirrígida se escreve... Não, enfim, vou colocar dessa maneira. Semirrígida ou semiflexível. No dicionário está encaixotado. Parte rígida, parte flexível. Ok? Estabilidade.
Conteúdo, estabilidade, também conhecido o critério alterabilidade. A forma escrita, único documento formal, não escrita, não formalizada. Agora, o modo de elaboração, dogmática histórica, origem, já falamos. Agora, um critério bom é a extensão. Esse critério é bom. O critério da extensão. Isso aqui é conteúdo de prova oral. Conteúdo de prova oral. Bem, teoricamente fácil, desde que você se lembre aí dos critérios, né? Todos eles. Extensão. Ela pode ser ou sintética, concisa, sintética, concisa, ou então ela pode vir a ser analítica prolixa. Analítica prolixa. Ou ela é sintética concisa, ou ela é analítica prolixa. O que significa ser sintético? O tamanho é menor, ela é pequena. Apenas temas essenciais. O que significa ser analítica ou ser prolixa? Significa que são tratados vários temas, né? Essenciais e outros temas formais. Vários temas. Temas essencialmente constitucionais, como materialmente constitucionais, como também temas apenas formalmente constitucionais. Extensão. Quanto ao conteúdo, já falamos, né, sobre isso, quanto à estabilidade. A estabilidade, né, imutável. Uma outra palavra que eles utilizam para imutável é granítica. Adoram essas palavras, né? Granítica. A Constituição é rígida quando exige um processo legislativo especial para a modificação do seu texto, mais difícil do que o processo legislativo de elaboração das demais leis do ordenamento. A Constituição de 88 é do tipo rígida, pois exige um procedimento especial, votação em 2 turnos nas 2 casas, e um quórum qualificado para aprovação de sua modificação, aprovação de pelo menos 3/5 dos integrantes das casas legislativas. A Constituição flexível é aquela que permite sua modificação pelo mesmo processo, quórum qualificado para aprovação de sua modificação. A Constituição flexível é aquela que permite sua modificação pelo mesmo processo legislativo de elaboração e alteração das demais leis do ordenamento, como ocorre na Inglaterra, em que as partes escritas de sua Constituição podem ser juridicamente alteradas pelo Parlamento com a mesma facilidade com que se altera a lei ordinária. A Constituição semirrígida ou semiflexível é a que exige um processo legislativo mais difícil para alteração de partes de seus dispositivos e permite a mudança de outros dispositivos por um procedimento simples, semelhante àquele de elaboração das demais leis do ordenamento. Na história do constitucionalismo brasileiro, unicamente a Constituição do Império de 1824 foi semirrígida, pois exigia, no artigo 178, um processo especial para modificação de parte de seu texto, por ela mesma considerado substancial, né? Mas, ao mesmo tempo, permitia a modificação da parte restante por meio de processo legislativo simples, igual ao da elaboração das leis. Todas as outras no Brasil foram rígidas, né? O professor Alexandre de Moraes ele classifica a de 88 como superrígida, tendo em conta existirem nelas denominadas cláusulas pétreas, né? Que não podem ser abolidas, né? Ressalvamos que a exigência de cláusulas pétreas não tem relação necessária com o conceito de rigidez constitucional, ok? Não é isso. Rigidez é porque tem cláusula pétrea, é tudo granítico. Não é isso. Quanto à extensão, é o que estamos a falar agora, né? Longa, larga, prolixa, extensa, ampla ou desenvolvida, né? Aquele conteúdo vasto, extenso, etc. Esse critério aqui é um outro critério. Quanto à correspondência com a realidade, critério ontológico. Ontológico. Esse critério diz respeito à correspondência com a
realidade. Correspondência com a realidade. Correspondência com a realidade. Quais seriam, quanto à correspondência com a realidade? Esse critério ele é proposto pelo constitucionalista alemão Karl Loewenstein. Karl Loewenstein. Tem que olhar esse nome. Loewenstein. Karl Loewenstein. O constitucionalista alemão Karl Loewenstein desenvolveu uma classificação para as constituições baseada na correspondência existente entre o texto constitucional e a realidade política do respectivo Estado. Então, divide as constituições em três tipos: aquelas que são tidas como normativas, as outras que são tidas como nominativas, e ainda as semânticas. Nominativas. O que são as normativas? São aquelas que efetivamente conseguem, por estar em plena consonância com a realidade social, regular a vida política do Estado. Consonância regula a vida política. Regula a vida política. E a nominativa, que também é considerado como nominalista. Como é essa Constituição? Elas são elaboradas com o intuito de regular, mas não conseguem cumprir esse papel. Estão em descompasso. Dissonância, descompasso. Não conseguem regular. E as semânticas? Elas, desde sua elaboração, ela não tem um fim de regular a vida política do Estado. Essa aqui foi feita para regular. Feita para regular. E as semânticas, ela não foi feita para regular. É estranho dizer isso. Por isso que esses autores, nós temos que... É isso que o Paulo Freire fala. A pedagogia do oprimido. Nós temos que ter um conhecimento, buscar um conhecimento que seja adequado. Toda a Constituição ela é feita para regular alguma coisa. Nem que seja para perpetuar o poder. Quando ela diz não foi feito para regular, está escrito aqui, ó. Não tem o fim de regular a vida política do Estado, de orientar e limitar o exercício. Ela tem fim sim. Ela tem o fim de legitimar o poder. Ela legitima, então, não foi feita... Não, isso aqui eu não vou nem colocar isso. Feita para... Todas são feitas para regular. Mas eu quero que os senhores saibam... Vou colocar entre aspas, né? Quando você diz isso, é que você está pensando o seguinte, que Constituição é para atender as pessoas, os direitos, né? Isso é muito romântico. Isso é romântico, idealizado. Na verdade, a Constituição é legitimação de poder. Legitimação de poder. Com algumas pitadas, né? Algumas pinceladas aí de direitos sociais, mas isso aí não tem... Pessoas, elas são apêndices aí. A verdade é essa. Eu acho crudelíssimo, mas isso é a realidade. Correto? As constituições semânticas, desde sua elaboração, não têm um fim de regular a vida política do Estado, de orientar e limitar o exercício do poder. Formaliza e manter o político. Elas objetivam formalizar e manter o poder político vigente e conferir legitimidade formal. A Constituição não é mais uma formalização da situação existente do poder político em benefício. Legitimação de poder. Isso aqui diz respeito a
Legitimação de poder. Só isso. E, por fim, tem mais duas classificações que eu gosto, que eu vou falar sobre elas. Que é quanto à finalidade, o critério finalidade, quanto ao critério finalidade, são aquelas constituições que se classificam em Constituição Garantia, Constituição Balanço e Constituição Dirigente. Ela pode ser uma Constituição Garantia, ela pode vir a ser uma Constituição Balanço, como ela pode vir a ser também uma Constituição Dirigente. Constituição Dirigente. O que é a Constituição Garantia? Constituição Garantia é a Constituição negativa, construtora de liberdade negativa ou liberdade impedimento, oposta à autoridade. Constituição Garantia. A palavra, então, ela é negativa, né? Porque ela restringe a autoridade estatal. Construtora de liberdade negativa ou liberdade impedimento. Liberdade negativa. Liberdade impedimento. Essas duas palavras do José Constantino. E a balanço? É a destinada a registrar um dado estágio das relações de poder no Estado. A Constituição é elaborada para espelhar certo período político, findo o qual é elaborado o novo texto constitucional para o período seguinte. Exemplo típico foi o que aconteceu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que adotou constituições seguidas de 24, 36 e 77, cada qual com a finalidade de refletir um distinto estágio do socialismo, fazer um balanço de cada estágio, destinado a registrar dado estágio das relações de poder. Registrar dado estágio relações de poder do Estado. Dirigente. São de texto extenso, analíticas, é aquela que define fins, programas, planos e diretrizes para a atuação futura dos órgãos estatais. Fins, programas, planos, diretrizes, fins, programas, planos, diretrizes para a atuação futura dos órgãos estatais. Para a atuação futura dos órgãos estatais. Finalidade e, por fim, quanto à sistematização. O critério é sistematização.
critério é sistematização. Sistematização. As escritas, elas podem ser codificadas, ou elas podem ser legais. Codificadas ou legais. O que são as constituições codificadas? São aquelas sistematizadas em um único documento. Sistematizadas em um único documento. E quais são as legais? São aquelas integradas por documentos diversos, fisicamente distintos. São aquelas integradas, formadas por documentos diversos, distintos, né? Fisicamente distintos, essa palavra é interessante. Fisicamente distintos. A Constituição do Brasil, ela é formal. Vamos ver. Por quê? Porque tem matéria que é constitucional, materialmente constitucional, como outras matérias que não são materialmente constitucionais. Ela é rígida porque, relativamente à alterabilidade, à mutabilidade, porque há um procedimento de modificação da Constituição Federal que é mais rígido. Ela é escrita porque, quanto à forma, porque ela é formalizada em um único documento formal, né? E ela é codificada, ela é uma escrita codificada, não é escrita legal. A extensão ela é analítica, prolixa, o modo de elaboração ela é dogmática, porque foi feito num momento histórico, específico, refletindo os dogmas, os anseios, etc. Por um órgão constituinte. Ao contrário da histórica, que é fruto de uma longa sedimentação e evolução histórica, jurídica, social. E a origem dela ela é promulgada, né? Como dissemos aqui, a Constituição garantia, ela assegura liberdades individuais, limita o poder do Estado, a dirigente estabelecimento de diretrizes, direção e a balanço registrar dado estágio, tem por fim registrar dado estágio das relações de poder do Estado. Então, nós encerramos aqui a nossa aula, mas ainda nós continuaremos aí com o nosso curso de exercício. Então, vou tirar uma foto. Muito obrigado. E já lhes envio o link e o material da aula. Vou encerrar.